sabem, nós da equipe pastoral, fazendo uma série de exposições bíblicas com um tema geral, Eu Sou. Estamos abordando aqui algumas declarações que Jesus fez de si mesmo no Evangelho de João, e hoje nós estaremos abordando o tema Eu Sou a Ressurreição e a Vida. Evangelho de João, capítulo 11, leremos a partir do verso 21 até o verso 27. Nós lemos o seguinte: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos orar? Amado Deus, obrigado por esta manhã na tua casa, na comunhão com os teus santos. Te rogamos que através da tua palavra fales aos nossos corações, edifique-nos e ajuda-nos a, compreendendo esta doutrina, a viver, ó Deus, firmado nela com a esperança do dia de amanhã. Ajuda-nos, ó Deus, para tanto, nós rogamos por isto, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, todos nós sabemos que um dia veremos de enfrentar a nossa própria morte. E até este dia, nós teremos que lidar com a dolorosa despedida de pessoas que nós amamos. Mesmo assim, mesmo sabendo desta verdade, quando a morte chega, geralmente ela chega trazendo muita dor, muita lágrima, nos convencendo que a vida terrena é passageira e não podemos mudar o seu curso. Este é o destino de todos nós. Contudo, no Evangelho de João, encontramos 7 autodeclarações de Jesus que são poderosas para dar esperança a todos os que creem. Inspirado pelo Espírito Santo, certamente João estava aqui refletindo sobre a queda do homem no contexto de Gênesis capítulo 3. Pois, por causa do pecado, o homem perdeu o direito de comer livremente de toda a árvore do jardim. Mas Jesus disse: Eu sou o pão da vida. João capítulo 6, versos 35 a 51. Por causa do pecado, o homem se escondeu atrás das árvores, e a sua visão foi impedida de contemplar o Criador. Mas Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versos 12 a 20. Por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim, mas Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, verso 1 ao verso 10. Por causa do pecado, o homem deixou o jardim e passou a percorrer uma longa e difícil jornada sobre a terra. Mas Jesus disse: Eu sou o bom pastor. João capítulo 10, versos 11 a 13. Por causa do pecado, o homem experimentou a morte física e espiritual, assim como Deus havia dito. Se eles desobedecessem, eles certamente morreriam. Mas Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, segundo o texto que nós lemos. Por causa do pecado, o homem se tornou perdido em relação a Deus, escravizado por mentiras e incapacitado de justificar a si mesmo por boas obras. Mas Jesus disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Por causa do pecado, o homem perdeu o acesso à árvore da vida. Mas Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira. João capítulo 15, versos 1 ao verso 11. Todas essas afirmações são amparadas pela promessa que encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este descendente te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. João disse em sua primeira epístola, no capítulo 3, verso 8, que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. E foi exatamente isso que fez, segundo o testemunho do autor de Hebreus, no capítulo 2, versos 14 e 15, quando Jesus disse que ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus é aquele que traz a resposta ao homem que foi afetado dramaticamente pelo pecado, tendo sofrido na sua própria carne e espiritualmente a própria morte.
É neste contexto que lemos o texto de João, capítulo 11, versos 21 ao verso 27. Jesus foi avisado, meus irmãos, de que Lázaro foi acometido por uma grave enfermidade. Peço aos irmãos que confiram o que diz os versos 1 ao verso 3 do capítulo 11, que lemos o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com um bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Lázaro estava passando por uma grave enfermidade. Não foi uma gripezinha, não foi uma enfermidade qualquer, foi uma enfermidade extremamente grave. Então, Jesus declarou no verso 4 que a enfermidade não era para a morte. Aquela enfermidade, ela foi permitida para que se manifestasse a glória de Deus. Demorou, meus irmãos, 4 dias para que Jesus chegasse até Lázaro e lhe curar. Isso é o que nós encontramos no verso 6. Diz o verso 6, quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois nós vamos para o verso 17 e verso 18, que dizem: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia quantos dias? 4 dias. Ou seja, do momento em que Jesus tomou ciência da grave enfermidade de Lázaro, até quando foi ao seu encontro, demoraram 4 dias. E ele estava mais ou menos a 1 hora de distância. Os irmãos terem uma ideia de onde Jesus se encontrava, até Betânia, a trajetória era mais ou menos 3,5 km. É uma caminhada que, fazendo assim, a passos lentos, você faz tranquilamente em 1 hora. Jesus estava perto da situação, mas ele demorou 4 dias, mesmo sabendo de uma grave enfermidade que Lázaro estava passando. Então, quando Jesus chegou naquele local, Lázaro já tinha morrido. É o que nós lemos no verso 11, que diz: isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Já tinha chegado ao seu conhecimento. Verso 14, então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Quando Jesus chega, humanamente falando, já não tinha mais, aparentemente, o que fazer. Mas Jesus demorou para chegar até Lázaro, porque a sua intenção, conforme já vimos aqui no verso 4, foi de revelar a glória de Deus e levar muitos a crerem nele. É isso que nós lemos no verso 15: por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Veja todas as circunstâncias, como Jesus foi conduzindo. Jesus quis esperar intencionalmente que Lázaro morresse, para que ele pudesse realizar um milagre, e assim as pessoas pudessem crer nele, e assim também a glória de Deus fosse manifestada. Então, Marta lamentou, verso 21, o texto que nós lemos aqui no início da nossa mensagem. Verso 21, Marta lamenta, diz o seguinte: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Ela não conseguiu entender os propósitos de Deus através do seu filho, e ela lamenta. E juntamente com ela, a sua irmã Maria, no verso 32, ela diz para Jesus o seguinte: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, eu creio em Jesus para realizar trazer certas respostas, mas eu não posso crer em Jesus para trazer outras respostas. Tanto Marta quanto Maria estavam aborrecidas, culpando Jesus da morte do seu irmão Lázaro. Mas não somente elas, alguns dos judeus também questionaram a demora de Jesus de chegar àquele lugar. É o que nós lemos no verso 37. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Havia uma circunstância em torno de Jesus que estava questionando não apenas a sua autoridade, mas que estava questionando também a sua divindade. E por que não dizer uma circunstância humana que estava também questionando os propósitos que Deus
tem para a vida humana e que muitas vezes estes mesmos propósitos são um mistério para todos nós. Porque não conhecemos o quadro completo dos planos de Deus nas circunstâncias da nossa vida. Por essa razão, somos exortados a crer nele e a confiar nas suas ações. Existem coisas que, se fossem explicadas para nós, nós ainda assim não entenderíamos. Então, a exortação bíblica é no sentido de creia apenas. Foi isso que Jesus disse para Marta: creia apenas, verso 26. Você crê nisso? Ela disse: eu creio. Mas, meus irmãos, como Marta, muitas vezes nós vacilamos. Afirmamos crer em Jesus, como nós lemos no verso 25 e verso 26. Disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Mas, na hora que chega a circunstância da dor, da lágrima, do luto, da morte, de uma dificuldade, seja qual for, enfermidade, problemas familiares, financeiros, muitos de nós vacilamos em relação àquilo que nós professamos com os nossos lábios. E assim, Marta vacilou, verso 39 ao verso 40. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Ela disse que cria, mas agora ela está tentando impedir Jesus de fazer aquilo que ela tinha reclamado, que Jesus poderia ter feito. Era como se estivesse ali tentando desmotivar Jesus. Por que o Senhor está querendo fazer alguma coisa? Já não há mais o que fazer. O Senhor já não pode mais lidar com este caso. Não pode mais lidar com este caso. Meus irmãos, nós somos homens, e como homens, muitas vezes vacilamos em relação àquilo que Deus quer fazer a favor de nós, mesmo conhecendo as Sagradas Escrituras. E aqui eu quero fazer, antes que nós concluamos esta mensagem, quero fazer 4 considerações sobre o texto e depois algumas orientações teológicas sobre o mesmo. Primeiro, Jesus, quando nós lemos essa história de Jesus demorar 4 dias, quando tinha poder para evitar a morte de Lázaro, nós podemos ler essa passagem, talvez considerar que Jesus, ele desprezou a dor, a aflição humana. Lendo essa passagem, talvez passe no nosso coração que Jesus não se importou com a tristeza e com a ansiedade daquelas pessoas. Mas o texto mostra claramente que Jesus, ele sofre por aqueles que sofrem a dor da morte. Verso 33, nós lemos: Jesus, vendo-o a chorar, e bem assim os judeus que acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Verso 35 diz que Jesus chorou, e no verso 38 diz que mais uma vez Jesus agitou-se internamente. Jesus, com todo o poder que tinha sobre a morte, ao ver a aflição e a dor das pessoas, Jesus se comoveu profundamente. Ele se importa com a nossa dor. O pecado trouxe profundos danos para a nossa vida. E Deus, ele se importa com a nossa dor. Ele se importa com o nosso sofrimento. Em segundo lugar, Jesus é o mediador daqueles que morrem. É o que nós lemos no verso 39 ao verso 42. Quando Jesus, ele diz o seguinte, verso 39 ao verso 42. Ele ordena para que tire a pedra, Marta contesta aquilo, e Jesus reafirma: não te disse eu, verso 40, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Jesus aqui ora ao Pai a favor daquele que havia falecido, mas também a favor daqueles que estavam testemunhando todos aqueles eventos, para que pudessem crer, porque espiritualmente estavam mortos, ou seja, estavam incrédulos a respeito de tudo aquilo que Jesus havia dito que faria. Jesus é aquele que nos intercede por nós, que faz mediação entre nós e o Senhor. Embora o pecado tenha trazido morte espiritual e nos sujeitado à escravidão da morte física,
Nós temos um mediador que é Jesus Cristo, e Ele tem poder para reverter este quadro. Por isso Jesus intercede por estes na presença do Pai. O texto afirma também que Jesus é o único que tem poder sobre a morte, é o que lemos nos versos 43 e 44. Confiram comigo, por favor, o que diz o texto, verso 43, e tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. O que aparentemente parecia ser impossível, diante dos olhos de todos, um morto sai da sepultura de acordo com a ordem que Jesus deu sobre a morte, ou para a morte. Jesus, portanto, é o objeto da nossa fé, verso 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Marta, vendo o que fizera Jesus, creram nele, porque Jesus é o objeto da nossa fé. E eles creram exatamente como Jesus havia dito lá desde o verso 4, que aquela enfermidade era para a glória de Deus e o propósito era de levar muitos a crerem na sua pessoa. Eu quero terminar dizendo aos irmãos que Jesus confrontou a morte e demonstrou seu grande poder sobre ela. Portanto, ao ressuscitar Lázaro, demonstrou que ele é a esperança do crente além da morte. O homem é constituído de uma parte espiritual, que nós chamamos de espírito, a Escritura chama de outros nomes, como alma, coração, pensamentos. Nós temos uma constituição espiritual, e a outra constituição do homem é a parte física, o corpo, que em muitas passagens é chamado de tabernáculo. Mas, meus irmãos, quando Jesus veio ao mundo para interceder por nós na presença do Pai, por obra do Espírito Santo, que aplica eficazmente os efeitos da morte de Cristo na cruz, Ele ressuscita espiritualmente aqueles que antes estavam mortos, mas que agora foram habilitados soberanamente a crerem no Filho de Deus. Então, espiritualmente falando, somos ressuscitados. Fisicamente falando, ainda sofremos os danos do pecado e por isso ainda morremos. E a promessa do Senhor é que esta obra que começou em nós, trazendo-nos vida espiritual, ela haverá de ser completada no dia de Cristo. Quando Cristo vier, aí então, todos nós que cremos em Jesus Cristo, conforme lemos no verso 24, e Marta tinha exatamente esse entendimento, que os corpos dos santos serão ressuscitados, e aí seremos íntegros novamente na presença de Deus, espiritualmente e fisicamente revitalizados, ressuscitados, vivificados na presença do nosso Senhor. E é por isso, meus irmãos, que a ressurreição é a maior esperança de todos os crentes. O dia de Cristo, quando Ele vier e essa obra de salvação ser completada, estamos vivos na presença de Deus, embora fisicamente sujeitos à morte. E existem 3 registros de ressurreição nos evangelhos realizados pelo Senhor. Nós temos aquele caso da criança de 12 anos, filha de Jairo, relatado em Mateus capítulo 9. Nós temos o jovem filho único de uma viúva na cidade de Naim, relatado no Evangelho de Lucas, capítulo 7, e temos o caso aqui de um adulto, Lázaro, irmão de Marta e Maria, morto há 4 dias. Esses registros provam que todos, crianças, jovens e adultos, foram afetados pelo pecado e sujeitos à morte como consequência, segundo aquilo que nós lemos em Gênesis capítulo 2, verso 17. Também que a ressurreição deles é a esperança de todos aqueles que creem em Jesus. Esperança essa que só Jesus pode nos dar. Em 2 Timóteo capítulo 1, verso 10, nós lemos: nosso Salvador, Cristo Jesus, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. De maneira que a declaração, eu sou a ressurreição e a vida, afirma a divindade, a autoridade e a suficiência de Jesus para a glória de Deus Pai e para a nossa própria redenção. As Escrituras seguramente ensinam que por causa do pecado, todos nós nos tornamos espiritualmente mortos e fisicamente destinados à corrupção.
todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas também as Escrituras ensinam que se crermos que Jesus veio ao mundo para sofrer esta penalidade em nosso lugar, espiritualmente somos imediatamente ressuscitados. E o nosso último inimigo, a morte física, será derrotada no dia do seu retorno. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, nós lemos as palavras do apóstolo Paulo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que creem têm essa promessa e garantia, de que embora o corpo esteja sujeito à morte, seu espírito está vivificado pelo Senhor. E eu quero terminar essa mensagem lendo com os irmãos o que está escrito no Evangelho de João, versos 11, versos 23 ao verso 27, e eu quero pedir aos irmãos que de pé, todos juntos, leiamos exatamente o que diz esta passagem. João, capítulo 11, versos 23 ao verso 27. Diz assim, a partir do verso 23 até o verso 27. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo.